Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 40 do estudo de Espiritismo, nível básico. É no básico que a gente lê o livro dos Espíritos, esse livrinho aqui do lado. E é o livro recomendado para quem está começando na doutrina espírita, quer conhecer mais a fundo a doutrina espírita, então faz a leitura do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, como a gente falou lá na primeira aula, ele foi o primeiro livro compilado por Kardec. Kardec recebeu, montou as perguntas, passou para os espíritos, foi recebendo gradativamente as respostas e aí compilou tudo em um material. E esse, então, é o primeiro livro de Kardec e a gente considera como um livro básico para início do estudo da doutrina espírita. Então é isso. Nosso objetivo principal nessa sequência de vídeos é ler o Livro dos Espíritos, do início até o final dele. E toda aula a gente lê um conjuntinho de perguntas. Depois a gente sempre lê, no início, a gente sempre lê o Sinal Verde, uma paginazinha do Sinal Verde, faz a compreensão, que é um livro ótimo também, um livro curtinho, para a gente fazer um entendimento e fazer uma leitura e reforma íntima. Né, constante reforma íntima, que quem está fazendo o curso de básico de espiritismo, que a maioria das casas espíritas tem, né, precisa se fazer também a sua reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que uma melhoria o interior, uma melhoria da vibração do ser, uma melhoria nos seus atos, nas suas ações do dia a dia, nos seus pensamentos, porque sabemos que tudo começa nos pensamentos. E aí, gradativamente, lendo o Sinal Verde, a ideia é essa aí, a gente ir anotando os pontos chaves para melhorar e cada um, então, fazendo gradativamente a sua reforma íntima, tá? Muito bem, pessoal. Hoje, no Sinal Verde, nós vamos ler uma página chamada Separações, e eu recomendo muito que você tenha o Sinal Verde e o Livro dos Espíritos em casa, né, para dar uma leitura. E hoje a página é Separações. E no Livro dos Espíritos a gente vai falar sobre da volta do espírito à vida corporal. Ou seja, é um momento que o espírito faz o planejamento, já vimos na aula passada a parte do planejamento, e aí agora é da volta à vida corporal. Então vão surgir questões de como é que entra dentro do corpo, né? Como é que o espírito ele diminui para caber dentro do corpo e coisas desse tipo. Nós vamos ver ao longo das perguntas. Da volta do espírito ao corpo, né, a vida corporal, vai da 344 até a pergunta 360. Só que hoje nós vamos da 344 até 352, senão ficaria extensa demais essa aula aqui. E aí a gente vai deixar ali da 353 até a 360 para a aula seguinte, para a próxima aula, a aula 41. Bom, bora lá então. Vamos então para o livro 2, vamos para o Sinal Verde, Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra, em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros,
que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Muito bem, falamos sobre isso, um pouquinho sobre isso, na leitura do Sinal Verde da última aula, a leitura 39. Falamos um pouquinho disso, de separações, né? Às vezes é necessário, ou porque um amigo está subindo mais rápido, né? Ou você está subindo e o amigo não está subindo, quer continuar ali muito na matéria, ainda muito enraizado ali com as necessidades básicas, os prazeres da matéria, né? E ele não consegue largar, ele quer ficar ali. E você não pode ficar agarrado com ele, por mais que você goste. Senão você perde a tua elevação, passa uma encarnação e você não sobe. Ah, mas eu gosto muito dele. E vai continuar gostando. Você não tem que deixar de gostar de ninguém. Nem ele precisa deixar de gostar de você. O que precisam é compreender que cada um tem o seu tempo. Cada um faz o seu caminho. Às vezes, um amigo está fazendo um caminho, dando uma voltinha para fazer um aprendizado que ele não tinha feito ainda. E aí ele tem que passar por um determinado ponto na subida. E às vezes essa subida não é reta. Ela pode ser uma subida que dá uma curvinha para um lado, para o outro, né? Para fazer um determinado aprendizado. E a sua subida pode ser pelo outro lado, fazendo outros aprendizados de forma até mais rápida. Não é? O fato é que a gente não deve ficar apegado, como disse Jesus várias vezes, inclusive nos evangelhos canônicos. A gente não deve se apegar nem a familiares. Ah, mas eu quero ajudá-lo. Vá tentar ajudá-lo. Tente ajudar. Oriente, mostre o caminho, mas não deixe de seguir o teu caminho. Não fique parado tentando levantar quem não quer se levantar. Eu acho que a mensagem de hoje é basicamente por aí, tá? Vamos ler uns pedacinhos aqui para a gente ver. Mas a gente que tem a consciência espírita, né, que já fez todo o aprendizado que os espíritos nos passaram através de Kardec, a gente sabe que os espíritos eles vão acabar se encontrando. Daqui a pouco, esse que não subiu rápido, ele vai gradativamente, talvez, alcançar aquele outro e voltam a se encontrar, seja na espiritualidade ou até numa próxima reencarnação. As afinidades que aproximam os seres são os gostos. Então, se você tem um amigo que ainda está muito com gostos na matéria, com prazeres materiais, muito apegado à matéria, e você talvez esteja com gostos mais elevados, de pureza, de conhecimento, a busca de conhecimento para poder se elevar e elevar o teu ser, né? São gostos diferentes. Provavelmente não devem estar com uma afinidade muito próxima. E aí ele comenta no texto, olha, nas construções do bem é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros. Muitos se afastam de você porque você está subindo. Ou muitos se afastam de você porque você não está acompanhando e o outro está subindo. E em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis, como diz André Luiz no texto. Bom, é isso, é preciso aguentar essa separação, né? Sabendo em mente que a separação ela é sempre temporária, é tudo transitório, né? A gente volta a se encontrar na espiritualidade. O importante é a gente evoluir
e até servir de exemplo, muitas vezes, para o outro que não está evoluindo. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas, né? Aquele exemplo que eu dei. Olha, estradas podem ser diferentes, mas uma hora os dois vão acabar se encontrando. Pode ser que um demore um pouquinho mais, não é? O outro siga mais reto, mas uma hora acabam se encontrando. Nosso caminho, nosso destino é um só. Deus está lá esperando. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, ou seja, sozinhos prosseguirmos com a obra que estávamos fazendo, né, a divina providência, a espiritualidade, direcionada por Deus, vai nos trazer, então, novos companheiros para ajudarem naquele trabalho que vinha sendo feito. Bom, ele fala aqui, não exigir de outra pessoa aquilo que a outra pessoa não possa dar. Então, é aquela compreensão que cada um tem o seu tempo. Vamos ter calma, cada um tem o seu tempo, todo mundo caminhando. Todo mundo tem que fazer o seu próprio aprendizado. Não adianta você querer forçar, querer convencer, porque não é assim que funciona. Na prática, cada um acaba tendo que fazer o seu próprio aprendizado. É isso, pessoal. Hoje, do Sinal Verde, essa belíssima página curtinha, mas muito profunda aqui. Tá? Já falamos um pouco sobre isso na aula anterior também. Vale a pena, se você não assistiu, dar uma olhada lá. Bom, vamos agora então para o Livro dos Espíritos. E hoje a gente começa um tema super legal, né? A união da alma e do corpo. Então, é o momento justamente em que o espírito vai reencarnar, vai descer e vai entrar no corpo e vai para uma nova existência aqui na matéria, né? E vamos então da 344 até a 355. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, desde a concepção, já existe, já começa a se formar e se unir a alma ao corpo. Desde a concepção. E aí, só está realmente completo no momento do nascimento, segundo os espíritos aqui, tá? Desde o instante da concepção, o espírito, então, designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando, até a um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, existe uma aproximação gradativa através de um laço fluídico entre o espírito e o corpo. Aquilo vai chegando e puxando os dois cada vez mais, até o momento em que ocorre, então, o espírito entra completamente dentro do corpo. Tá? Questão 345. É definida a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta. É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga.
Foram as palavras aqui dos espíritos. É aquele caso em que a criança não nasce viva, né? Não vem para a vida em si. E aí, nesses casos, pode ser uma razão, pode ser que o espírito tenha desistido ou não seja um espírito ainda que não quis seguir em frente com aquela prova, com aquela vontade, e aí pode ser, tá, pessoal? Nada é afirmativo 100%. Bom, 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Resposta: escolhe outro. Somente isso. Essa é a resposta dos espíritos. Escolhe outro. Então ele tem que vir nascer. Precisa nascer. Se simplesmente a matéria não deu certo, a matéria por uma razão qualquer se perdeu, o espírito vai escolher outro. Ou na mesma mãe, ou de repente até em outra família. Questão A. Dentro da 346, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Resposta dos espíritos: dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, da maioria das vezes, a causa é a imperfeição da matéria. A matéria é que acaba não dando certo, não formando, e aí o espírito não consegue prosseguir naquela encarnação, mas vai escolher outro, porque chegou a hora dele de reencarnar. Ele já está com um plano e com um projeto do que ele tem que fazer. E ele vem. Essa foi a 346A. Agora vamos a 347. A 347 é: que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Resposta dos espíritos: o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Na maioria das vezes, aqui, segundo os espíritos, é uma prova para os pais, que ficam naquele sentimento de muito tristes, né? Mas estão ali passando por uma prova. Talvez não desistir, tentar de novo, né? Oração para Deus e por aí vai. Questão 348. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Resposta: sabe-o algumas vezes. Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, algumas vezes o espírito até sabe que o corpo não vai longe, né? Ele vai viver pouco, alguma coisa desse tipo. Mas isso sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo, ou seja, se ele escolheu aquele corpo por causa disso, ou seja, que ele vai voltar logo, né, para a vida espiritual, aí ele estaria fugindo da prova. Na verdade, como os espíritos mesmo falaram, quando acontece isso, né, ele provavelmente vai novamente escolher um outro corpo e logo vem na sequência. Ou numa outra família, ou então na mesma família, esperar um pouco mais só, tentarem de novo, e ele vem de novo, tentando. Tá bom? 349. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito,
é ela suprida imediatamente por outra existência? Resposta: nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, o que se entende aqui é, olha, se a escolha, a nova encarnação, né, aquela primeira não deu certo, se a nova corresponde muito identicamente à primeira opção, aí a encarnação é mais rápida. Se não, é dado um tempo para um novo planejamento. Ele faz um novo planejamento, talvez em outra família, talvez em outra circunstância, outros pais, talvez, e aí tem que ter um novo planejamento do ser, inclusive para que ele compreenda que está indo para um outro, que vai ter essas outras. Normalmente, quando vai para outra família, tem outras dificuldades e outras facilidades também, em alguns casos, né? Então, essa compreensão e esse planejamento requer aí a atenção. Questão 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Resposta: perguntas se, como o homem se queixa da vida que tem, se desejará que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então é isso, pessoal. Essa foi a resposta aqui dos espíritos, né? Quando o ser ele está ali achando que a carga está pesada demais, né? O tema suicídio a gente vai abordar mais à frente um pouquinho. Não é um tema fácil, né? E não é um tema que se compreende de forma fácil. Não é simplesmente... Existem também problemas da matéria que levam ao suicídio, né? O corpo, ele por vezes também, às vezes até por falta de uma vitamina, acaba provocando aquele mal-estar e aquilo acaba levando à depressão e acaba levando ao suicídio. Então, é um tema mais complicado e a gente vai abordar ele mais para frente. É muito triste, né, o espírito jogar fora uma oportunidade de uma vida, de uma encarnação. E aí, normalmente, quando isso acontece, ele acaba tendo uma prova mais difícil na próxima encarnação, tá? Ele acaba tendo provas e expiações mais difíceis na próxima vez que vier. Normalmente isso acontece. 351. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades. Ou seja, enquanto ele está ali entre a concepção e o nascimento, ele está pensando, ele está nas suas faculdades de pensamento, né? Está conseguindo ter um mínimo de raciocínio, mesmo que para um feto, né? Mas como espírito ele tem algum tipo de pensamento, né? Resposta: mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea.
essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então ele está falando aqui, quando ocorre o desencarne, né, depois de uma vida inteira, né, quando ele volta a espírito, aí ele recorda essa inteligência toda, essa consciência toda, que é a consciência do espírito, né? Bom, pessoal, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Aquela consciência que nós temos como espírito, como seres, e que quando estamos na espiritualidade ela se expande, né? Mas quando viemos aqui para a matéria, aqui, ela é encoberta, né? Como diziam os filósofos, ela é coberta com um véu da matéria, né? Ela fica completamente ofuscada e a gente só consegue se lembrar do que acontece aqui na matéria, do que nós estamos vivendo nesse momento, né? São restrições do corpo, dessa matéria, inclusive, que vivemos hoje. 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? A plenitude das suas faculdades, ou seja, ele começa a pensar e ter o raciocínio todo, logo que nasce, né? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a serviço dos instrumentos que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, essa foi a resposta dos espíritos, né? Então, gradual, conforme a formação dos órgãos todos, inclusive a formação do cérebro, né? Então, aos pouquinhos, gradualmente, vem vindo, vem formando, e o espírito, utilizando o perispírito, começa a descobrir ou a redescobrir como utiliza e faz os movimentos de seus braços, de suas pernas, e a utilização do cérebro também faz parte de uma descoberta gradual que se faz. Questão 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma, ou seja, como ainda não houve ainda, naquela fase uterina, intrauterina ainda, né? Ainda não houve a ligação, ainda não houve o nascimento, né? Pode-se considerar o feto já com uma alma, né? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta: o espírito que o vai a animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se, ou seja, está começando a construir a ligação. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, ele está ligado ao espírito, né, que vai se transformar em alma, lembrando do que a gente já leu anteriormente. Alma nada mais é do que um nome que se dá ao espírito encarnado. O espírito dentro do corpo se chama alma. Então, a alma só existe quando o espírito está dentro de um corpo. Aí você pode dizer, olha, esse corpo tem uma alma, tem um ser dentro dele, tem um espírito dentro dele. Mas
Esse é o conceito de alma, tá, pessoal? Mas é isso. Então, o que ele faz aqui é que, olha, apesar dele não estar ainda, né? Mas ele está ligado. Então, eles estão se aproximando, conforme a gente leu numa pergunta mais acima. Eles estão gradativamente se moldando e se aproximando cada vez mais. 354. Como se explica a vida intrauterina? Resposta: é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então, uma bonita explicação, né? É a da planta que vegeta, né? Ou seja, um ser ainda muito ainda primário. É isso que eu entendo que eles queiram dizer aqui. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal pelo seu nascimento. Então, quando ocorre o nascimento, aí sim podemos considerar uma vida animal, né? Se completam com a vida espiritual, porque aí o espírito já entrou ali no ser, né? No corpo em si. Muito bem. Pessoal, não significa que não há vida antes, né? O espírito está lá, mas ainda está em fase de moldagem, o espírito entrando no feto. E quando ocorre o nascimento, aí pode-se considerar que houve a ligação por completo ali. Tá? 355. Há, de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim ocorre isso? Resposta: frequentemente isso se dá, e Deus o permite, como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Então, é uma prova. Quando ocorre de uma criança morrer, né? Muitas vezes no seio materno, como ele comenta aqui, é uma prova ou para os pais ou para o próprio ser. Tá bom? O importante é fazer a compreensão, certeza da vida espiritual trabalhando, da espiritualidade e fé em Deus que aquele ser vai ter uma nova oportunidade. Né? E isso a doutrina espírita nos traz e tranquiliza muito aí os pais, né? A certeza de que, olha, o ser vem de novo, né? O espírito vem de novo, ele vai ter uma outra oportunidade. Então, é isso. Acima de tudo, a certeza de que tudo continua. Bom, pessoal, nossa meta hoje era chegar na 355. Eu vou deixar a 356 e as demais até a 360, que fecham esse tema daqui. Vou deixar para a próxima aula para não ficar uma aula muito longa. Ok? Bom, vamos falar agora sobre conceitos fundamentais aqui da doutrina espírita, né? E vamos falar um pouquinho também sobre reforma íntima, porque sempre que a gente fala aqui dos conceitos fundamentais, a gente acaba abrangendo um pouco de reforma íntima também, né? O que eu tenho que melhorar, né? Na doutrina espírita, como cristão, né? Como um ser humano em evolução, seja lá qual for a religião. Não vamos nem falar de religião ou de doutrina espírita, de nada. Olha, eu quero evoluir como ser humano. O que eu tenho que fazer, né? E um ponto fundamental, né? A maioria das religiões, elas falam sobre encontrar o seu eu interior, né? Procurar e conhecer a ti mesmo, como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, e isso se fala em todas as religiões, desde do Oriente até o Ocidente, né? Desde as religiões mais antigas, e sempre essa é uma sabedoria realmente universal, podemos dizer assim. E o conhecer a si mesmo, o que é? Né? E esse é um dos maiores aprendizados. Né? Naturalmente,
o conhecer a si mesmo está muito ligado ao autocontrole, a você saber se controlar, controlar teus atos. Só que para controlar atos, a gente tem que controlar pensamentos. A gente tem que, acima de tudo, saber, ó, peraí, eu estou pensando isso, estou pensando uma coisa ruim, por que eu estou pensando uma coisa ruim? Né? Ah, eu estou fazendo um pensamento negativo. Sempre que a gente faz pensamento negativo, a gente piora a nossa energia cai. E a nossa energia caindo, a gente não atrai coisa boa. Né? A gente atrai seres ruins para a nossa vida, em vez de atrair soluções, acaba atraindo problemas. E por aí vai. Então, é um trabalho constante a gente ter um pensamento sempre positivo, um pensamento que nos direcione à construção e não à depressão. Né? Porque a pessoa que fica o tempo inteiro na cabeça pensando coisa negativa forma uma bola de neve. A bola de neve ou ela vai para o lado positivo ou ela vai para o lado negativo. Tá? E para o lado negativo a gente sabe que vai levar a uma depressão. Então é um trabalho constante que todos devem fazer, controlar os pensamentos. Tem vídeo aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, mas tem vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. Tem todo um passo a passo. Olha, como é que eu faço? Porque é muito fácil a gente falar, controle o seu pensamento. Né? Diversas religiões que você vão falar assim, olha, é muito importante controlar os pensamentos. Né? Aí entra o orai e vigiai, que a gente tanto ouve, né? Orai e vigiai, inclusive os pensamentos, né? E as ações, naturalmente. Mas o como é que é o mais difícil. Existe todo um passo a passo. E a gente tem uma série de aulas aqui no canal. Então inscreva-se, depois procure essa série de aulas. Gradativamente a gente está lançando um vídeo novo também. Então, o mais importante é você se inscrever e acompanhar os vídeos. Bom, mas vamos voltar aqui, né, sobre pensar por si mesmo. Né? O que significa isso, pensar por si mesmo? Significa o seguinte, a gente está sujeito à sociedade, né? Ou como o Jung falou, né, Carl Jung, a gente tem que fugir do coletivo, né, do subconsciente coletivo, né, do pensamento da sociedade, que muitas vezes nos coloca pensamentos no nosso subconsciente e a gente acaba agindo porque todo mundo faz assim, então eu vou fazer também. Né? Então a gente precisa cada vez mais assumir as rédeas dos nossos pensamentos e das nossas próprias escolhas. Nós vivemos num mundo de escolhas. Ou eu escolho certo ou eu escolho errado. O que não pode acontecer de jeito algum é alguém escolher por você. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque se você escolheu certo, mérito seu. Se você escolheu errado, você não vai apontar para o outro e dizer, não, mas todo mundo faz assim. Ah, eu errei, mas é que todo mundo faz também, todo mundo erra, então eu errei. Não pode. O erro é seu. E entra como karma seu. Karma seu. Então, é muito importante assumir as decisões. Até para que você faça o teu aprendizado. A gente só faz o aprendizado quando a gente faz as nossas próprias escolhas. A gente é capaz de dizer, não, eu escolhi isso porque eu pensei que seria um bom caminho por causa disso, disso e disso. Então eu fui nessa direção por causa disso. Não pode dizer, eu fui nessa direção porque todo mundo estava indo, aí eu fui nessa direção. Aí fica aparecendo o quê? Fica aparecendo o comboio, fica aparecendo a manada, que todo mundo vai, então eu vou junto. Não é? E o ser espiritualizado, o ser que está em busca da gnose, ele tem que botar um freio nisso e assumir as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões. Naturalmente, com a escolha das suas próprias decisões, você também assume os seus erros. E assumir os próprios erros é a melhor coisa que acontece na nossa vida. A gente reconhece que a gente erra. Acima de tudo, é um reconhecimento. Olha, eu erro, é verdade. Todo mundo erra e é normal errar. Não tem problema nenhum errar. Quando o ser faz essa descoberta,
ele sobe no nível, sobe um degrau na escadaria que a gente tem pela frente para seguir. Assumir os erros e assumir as próprias decisões. Tá? Isso é o assunto aqui de hoje aqui, que eu queria trazer à tona para a gente pensar. E durante o dia, comece a avaliar durante o seu dia, olha, por que eu estou escolhendo isso aqui? Né? Existe um estudo que 95% das nossas ações são automatizadas pelo nosso subconsciente. A gente tem guardadinho lá, né? E a gente acaba fazendo meio que no automático. Seja passar a marcha do carro, seja colocar sal na comida, sem nem prestar muita atenção, já estou lá colocando. E outras diversas. Então a gente tem que o quê? Colocar sempre o racional na frente e dizer assim, peraí, não vou botar sal não. Não vou botar não, porque eu li, eu vi que o sal não faz bem. Não vou botar. A partir de hoje não quero mais usar sal. Tomei uma decisão na minha vida. Não é? E assim por diante, tá? Foi só um exemplozinho do sal. Mas esse foi um dos menores exemplos, né? Tem aqueles exemplos maiores, que são, por exemplo, olha, por que eu estou falando alto? Ah, eu estou falando alto? Ah, minha família toda fala alto, eu vou falar gritando também. Vou falar com a minha esposa gritando, porque eu acho engraçado. Todo mundo ri quando eu falo gritando, então eu vou falar gritando com a minha esposa, não é? Ou eu vou falar gritando porque minha mãe falava gritando, ela era assim, então eu sou também, né? Ou meu pai falava gritando, eu sou também assim, então não, ninguém herda isso. Então a gente tem que saber dar um corte, compreender que somos indivíduos independentes e a escolha, acima de tudo, é de cada um de nós. Tá? A mesma coisa, novela na televisão. Eu vi. Olha só como ele falou com ela. Engraçado, eu vou falar assim também, vou passar a falar assim. Né? E imita, muitas vezes, uma coisa que parece engraçada, mas que pode magoar alguém, pode doer em alguém. Então, acima de tudo, o pensamento, aquele pensamento da inteligência afetiva, né? Eu vou magoar alguém, eu vou estar fazendo bem para as outras pessoas. Tem alguém, que seja uma pessoa que vai ficar chateada, então eu não vou fazer. Não vou fazer. Porque eu sei que quando eu transmito uma coisa ruim e alguém transmite de volta, seja uma mágoa, seja um pensamento infeliz, isso é muito ruim para mim. Tá? Então é isso, pessoal. Inteligência afetiva, já falamos em vários outros vídeos sobre inteligência afetiva, sobre inteligência emocional também. Estamos aqui aproveitando esse tema aqui para falar um pouquinho sobre isso. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.